Olá, me chamo Matheus Henrique de Oliveira Demétrio e vim apresentar o trabalho que é a simulação computacional do funcionamento de torre de resfriamento, orientado pela professora doutora Andresa Carolina Carneiro Thomas. Bem, em tempos de escassez de recursos, economia global e visão de desenvolvimento sustentável, a existência pacífica do meio ambiente e da indústria é um dos maiores desafios para o homem. Eu escolhi essa frase, essa citação, porque define bem a importância da torre de resfriamento, tanto para a indústria quanto para os recursos naturais utilizados. Bem, esse aqui era alguns dos objetivos que tínhamos no projeto. Estudo e revisão bibliográfica sobre as torres de resfriamento, enchimentos alternativos e simulação CFD, simulação computacional via CFD da torre de resfriamento, fabricação de enchimentos utilizando a impressão 3D para testes na bancada experimental, publicar resultados obtidos em períodos indexados e congressos nacionais e internacionais da área. Metodologia que iríamos atribuir ao trabalho: levantamento bibliográfico, na parte de modelagem, que seria o CFD, definição dos objetivos, criação da geometria, geração da malha, seleção dos modelos físicos e cálculo da solução, fabricação dos enchimentos 3D, que seriam estudados, avaliados os seus rendimentos e desenhados no SolidWorks, e por último, análise dos resultados obtidos nas simulações. Os materiais que utilizaríamos tanto na parte computacional quanto na parte experimental é um módulo de ventilador centrífugo, bancada de trocador de calor, enchimento impresso, torre de testes experimentais, o SolidWorks e o ANSYS. O SolidWorks é o software responsável pelo desenho, um software CAD, e o ANSYS é o software CFD, que é o de simulações. Bem, essas aqui são as partes dos materiais que utilizaríamos, tanto na bancada quanto no ventilador centrífugo. A bancada seria responsável por simular água quente, já que a torre é um trocador de calor. Ela seria responsável por simular diversas temperaturas que queríamos atribuir a ela. E o ventilador seria responsável pela troca de calor, ou seja, a convecção, o ar que entraria pela torre, simulando uma torre real na parte industrial, e daí analisarmos todos os resultados para diferentes temperaturas. Pronto, outra parte também dos materiais que utilizamos foram esses enchimentos, exatamente dessa foto ao lado esquerdo. Esses enchimentos foram impressos pelo professor Ângelo na impressora 3D que tem no Instituto. E do lado direito é a construção da nossa torre, uma torre de acrílico, onde simularíamos os acontecimentos da torre, na troca de calor, o que acontece. Ela se assemelha muito a uma torre real, uma torre industrial. Porém, dia 15 de março de 2020, todas as aulas foram suspensas. E o que aconteceu com isso? As aulas sendo suspensas no dia 15 de março impossibilitou fazer qualquer tipo de teste experimentais. Ou seja, não foi possível fazer nenhum teste experimental na torre, perdão. E também outro problema que aconteceu devido a essa pandemia, devido à suspensão das aulas, foi na questão tanto da simulação quanto do desenho. Os computadores do IF têm licença para usar o ANSYS e a licença para usar o SolidWorks, ou seja, são licenças do software liberado. Você pode simular o que você quiser, você pode desenhar o que você quiser, porque os computadores do IF permitem isso, porque já que eles possuem licença. Só que, como estudante, não poderia ter acesso durante toda essa pandemia, ainda mais sendo eu grupo de risco, não tive como acessar esses computadores para fazer as simulações devidas. Ou seja, as simulações que eu iria apresentar, os resultados que eu iria apresentar foram na versão estudante, o ANSYS também libera a versão estudante, porém essa versão estudante é extremamente limitada. É de uma limitação assim gritante. É só apenas para estudo, que é a versão estudante que eles liberam. E quanto ao SolidWorks, nem a versão estudante tem, porque o SolidWorks só tem a versão Premium, digamos assim, a versão com licença, que é a versão que o IF tem, os computadores do IF têm.
Porém, eu da minha casa só tinha a versão estudante, que é a do Andes. Mas mesmo com toda essa dificuldade, tive total apoio dos meus orientadores, tanto da professora Andresa, muito presente, muito ajudando também, perguntando como é que estava, como é que eu estava precisando de alguma ajuda, tanto o professor Ângelo também, que foram os principais nessa pesquisa, mas que infelizmente, devido à pandemia do novo coronavírus, não tinha como fazer a simulação nos computadores do IF. E os resultados que eu iria apresentar foram obtidos na versão estudante. Bem, o primeiro resultado é um perfil de temperatura que foi que ele simulou a troca de calor, um possível ΔT, entre o ar, que entra a 29 graus, e a água, que entra a 50 graus. As velocidades, as vazões no caso, do ar seriam de 2,8 metros por segundo e a vazão da água seria de 0,1 segundo. Como você pode perceber, no meio da torre é como se tivesse vários riscos. Isso se dá pela turbulência que acontece dentro de uma torre. Respingos, é, a massa de ar passando e tudo mais. E esse tipo de simulação só pode ser feita nas versões premium, digamos de versões premium, versões que tem no IF. E na versão estudante, ela limita muito essa questão. Mas com toda dificuldade, ainda conseguimos obter esses resultados aqui, que foram um ΔT de 21,16 graus Celsius. Outro resultado foi um perfil de velocidade. Como se comportava o ar dentro da torre. Esse primeiro tubo aqui, ele é responsável por conduzir o ar que entra, representando o módulo centrífugo. Aí aqui está todo o perfil de velocidade dele, onde ele entra, onde acontece recirculação. E como você pode ver, no meio da torre tem os enchimentos. Esse tipo de enchimento foi um primeiro que conseguimos desenhar para simular o funcionamento, ver como é que se comportaria para depois, no SolidWorks, desenhar outros tipos de enchimento. Só que infelizmente, devido à pandemia, não teve como desenhar outros e ficou só esse tipo de enchimento. Outro perfil também de resultado é o perfil de temperatura, de pressão, onde se concentram as maiores pressões dentro da torre. Aqui, como podemos ver, é na parte inicial dela, que vai de menos 2,97 Pascal até 9,96. Bem, e concluindo, diante dos resultados obtidos, é precipitado afirmar alguma finalização para o trabalho, dado que para a simulação computacional houveram muitas limitações na malha, sendo assim impossibilitada a definição do desempenho do enchimento testado. Porém, o resultado preliminar da simulação feita não mostrou um enchimento satisfatório, uma vez que ele provocou uma grande recirculação de ar na torre e consequente perda de energia. Diante do exposto, espera-se que nos próximos enchimentos a serem executados seja encontrada uma alternativa viável de geometria que demonstre uma ótima performance na troca de calor. Bem, como eu havia dito, devido à pandemia, só se pôde simular aquele tipo de enchimento, não se pôde desenhar outros tipos de enchimento, porque na proposta da pesquisa seriam criar, desenvolver novos tipos de enchimento, desenhar na impressora 3D e simulá-los tanto na parte computacional quanto na parte experimental e assim ir descobrindo a melhor forma, o melhor tipo de enchimento nas trocas de calor. Ou até também depois variar os materiais de enchimento, inicialmente estavam usando o ABS, que é o material utilizado na impressora 3D. Mas, novamente, infelizmente, devido ao coronavírus, não se pôde fazer nada disso. Esses aqui são as principais referências que eu utilizei na pesquisa para embasar principalmente o levantamento bibliográfico. E é isso. Obrigado.